Olá, pessoal. Eu sou Dani Ribas e esse vídeo é parte da programação do Festival Marte 2026, que teve como tema O Futuro é Ancestral e Vem do Sul Global. Eu fui uma das convidadas, estive presencialmente em Ouro Preto, mas no momento da palestra começou a chover. Então a gente decidiu fazer essa gravação para poder compartilhar com todo mundo que estava no Festival Marte, inclusive com as pessoas que não puderam, por algum motivo, estar em Ouro Preto nesse ano de 2026. Então eu vou fazer uma apresentação gravada daquilo que eu preparei para vocês. E eu vou compartilhar a minha tela para que vocês possam acompanhar aqui o conteúdo comigo. Antes disso, eu queria agradecer ao Festival Marte pelo convite, queria agradecer toda a organização pelo carinho de sempre e agradecer a cidade, esse território tão importante na história do Brasil. Eu sou uma mulher branca. Hoje eu tô com roupa preta, um óculos preto, meu cabelo é na altura do ombro, loiro. Atrás de mim tem uma biblioteca de livros, tem um quadro abstrato em tons quentes. E essa foi então a minha autodescrição. Vou compartilhar a tela para que vocês acompanhem também comigo, o conteúdo. Então vamos lá. Bom, imagino que vocês já estejam vendo aqui a minha tela. A palestra se chama Territórios e o Fim do Futuro Único. Essa foi a encomenda do Festival Marte para mim. Preparei essa palestra, portanto, especialmente para vocês. É, e espero que vocês gostem do que eu vou trazer aqui. Na verdade, o que a gente vai falar aqui hoje é uma perspectiva que arremata todo esse conceito do festival, né? Então, por que que a gente tem que pensar em futuro ancestral? Como que os territórios, eles entram nessa discussão? Bom, eu imagino que vocês saibam que o futuro ancestral é uma formulação do Ailton Krenak, que traz toda uma cosmologia dos povos originários para a gente pensar futuro. E também imagino que vocês saibam o que é o Sul Global, né? É essa nova organização, do globo, não mais em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, nos definindo, a partir da falta, né? Aquilo que nos falta para sermos desenvolvidos. Não, Sul Global é uma outra maneira de pensar. A gente não se define pelas nossas deficiências, mas sim pelas nossas potências e nossas contribuições ao mundo. Então, sim, o futuro é ancestral e vem do Sul Global. E aí, pegando esse gancho do conceito do festival em si, é, a palestra ela vai falar da função dos territórios, nessa construção que o futuro é ancestral e vem do sul global, e questionar um pouco a ideia de que existe um único futuro para a gente seguir, né? Bom, e por que que eu estou fazendo essa fala aqui hoje, né? Eu sou socióloga, né? Quem acompanha a minha trajetória sabe que eu sou socióloga, que eu trabalho no mercado da música há quase 30 anos, que hoje eu trabalho na Abramos, que é uma entidade de gestão coletiva de direitos autorais. Tenho me dedicado a pensar direitos autorais, mas principalmente qual é o futuro da música e como que a digitalização do mercado cultural interfere nas dinâmicas de criação, circulação de música. Então, eu vou tentar juntar a discussão sobre futuro, territórios, à discussão de como eu vejo o mercado da música, né? E eu queria chamar a atenção aqui para o que faz uma socióloga, né? Socióloga, eu como socióloga, a gente investiga o comportamento humano, mas não aquele comportamento individual, né? A gente analisa principalmente as interações em grupos, os significados que a gente produz em grupo, né? Então hoje eu vou convidar vocês a pensar no futuro, né? E refletir sobre o que é essa construção de futuro, mas não de uma maneira do sentimento humano individual, aquele que a gente leva para terapia, né? E vai discutir com um psicólogo. Eu estou fazendo um convite para a gente pensar como que a gente construiu coletivamente a ideia
que a gente faz de futuro, né? Porque o futuro é uma construção. A gente construiu essa ideia de futuro. Então, o que levou a gente a construir o futuro dessa maneira ocidental, que é a que a gente imagina, né? E também para desconstruir essa ideia e apresentar outras possibilidades de construção do futuro. Muito bem. É, aqui a gente tem uma imagem que, para quem está vendo, eu queria perguntar se vocês sabem que imagem é essa. Para quem não pode ver, eu vou fazer uma descrição dessa tela. É um barco antigo com pessoas remando, porque ele não é um barco a motor. E além das pessoas remando no oceano, né, tem montanhas, tem lua e está de noite. Além das pessoas remando, tem uma pessoa amarrada ao mastro desse barco, desse navio, né? E para quem tá vendo, né, eu imagino que vocês saibam qual imagem é essa. Ela é uma imagem presente no filme Odisseia, que inclusive nessa semana que eu estou falando, em 2026, acabou de ser lançada uma edição de um diretor de cinema, o Nolan. Então tem um remake da. Um remake não, um filme, né, baseado na obra clássica feita, né, há quase 3.000 anos, que é a Odisseia. Então, essa é uma das imagens centrais, não só da obra Odisseia, que tem quase 3.000 anos, atribuída a Homero, mas também uma das imagens centrais do filme que estreou aqui essa semana, né? Mas como a obra já existe há 3.000 anos e, portanto, o spoiler já está dado há quase 3.000 anos, eu vou contar um pouco, né, sobre essa história sem medo de estragar a diversão de ninguém. E eu não estou trazendo a imagem do filme em si, porque eu não quero ter nenhum problema com direitos autorais, então essa aqui é uma reprodução, né? Eu pedi para uma inteligência artificial reproduzir a imagem do Odisseu amarrado ao mastro do navio. E aí, qual que é o grande lance aqui? O Odisseu, para atravessar o território das sereias, que é um território do encantamento, né, que não é exatamente, ele é um território mágico, né, esse território das sereias, que é o mar, as sereias cantam e enfeitiçam os homens, né, na obra e no filme. Então, ele sabe, o Odisseu, ele sabe que ele precisa ouvir o canto das sereias, mas ele precisa se tornar incapaz de responder a esse canto. Se ele ouve sem nenhum artifício, ele vai sucumbir às sereias e, portanto, ele vai morrer e não vai cumprir o seu destino de voltar a Ítaca, né? Então ele se amarra no mastro para que ele possa ouvir o que as sereias têm a dizer, mas que ele seja incapaz de responder ao canto da sereia, né? Portanto, para continuar avançando rumo ao destino dele, rumo ao futuro, ele amarra o próprio corpo. E essa é uma imagem fundamental que a gente vai procurar aqui ao longo dessa fala, discutir. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Por que que essa história escrita há quase 3.000 anos, ela continua reaparecendo quando a gente tenta compreender o mundo moderno, né? Uma imagem tão antiga, uma obra tão antiga, por que que ela reaparece quando a gente tenta compreender o mundo moderno? Porque ela é a imagem, né? Essa imagem do sujeito amarrado, ela é a imagem da gente mesmo, do sujeito amarrado a um único futuro, né? E a gente chama esse futuro de progresso, né? Então a gente vai aqui desenvolver essa ideia ao longo da fala aqui. Mas antes de desenvolver a ideia, nessa introdução, eu queria só fazer algumas ressalvas, só para a gente não achar que a Odisseia é a única narrativa de futuro, né, e de progresso. Não, não é. A Odisseia é uma tradição cultural entre tantas outras tradições, né? Ela não é a narrativa originária da humanidade, não, né? Tem muitas outras narrativas que foram apagadas por concepções de tempo que se pretendiam universais, né? Como assim, narrativas que se pretendiam universais? Por exemplo, a Odisseia.
né? A nossa noção de progresso, ela faz com que a Odisseia pareça a única concepção de progresso possível, mas não é. Eu queria deixar claro aqui que tem muitas outras, né, que foram apagadas por questões, né, de poder e da construção do poder. Então, eu vou trabalhar a Odisseia, mas eu queria fazer essa grande ressalva e que eu não sou especialista nessas outras narrativas e nem mesmo na Odisseia, mas eu vou pegar a Odisseia justamente para desconstruir a Odisseia, para dar, né, assim, visibilidade ao fato de que existem muitas outras narrativas. Diz o Ítalo Calvino, que é um autor muito importante na área da história, que clássico é aquele livro que nunca cessa de fazer novos sentidos. Então, por isso que eu estou pegando aqui a Odisseia, mesmo sabendo que existem muitas outras narrativas muito mais interessantes, inclusive, né? É, Então, se o clássico é aquele que nunca cessa de trazer novos sentidos, então vamos procurar trazer novos sentidos a partir da Odisseia, né? E aí, o personagem do Odisseu ele pode ser lido como uma dessas possibilidades de sujeito moderno, uma das possibilidades, né? Aquele que atravessa o desconhecido, só que por meio do cálculo, né? Do autocontrole, ou seja, ele planejou isso. Eu vou ouvir a sereia, mas eu vou não conseguir reagir ao canto. Então, ele planejou esse estratagema, esse artifício para conseguir sobreviver, né? Então, o Odisseu ele representa uma das possibilidades desse sujeito moderno, que é aquele que atravessa o desconhecido por meio do cálculo, do autocontrole, da separação entre sujeito e natureza e da definição prévia de uma rota. Então, vejam, separar o sujeito da natureza, né? Hoje, com a questão climática, a gente vê que sujeito e natureza são uma coisa só, e o que o Krenak diz, né, do futuro ancestral é uma outra concepção, justamente porque ele não separa sujeito e natureza. E a gente está vendo hoje que isso faz muito mais sentido do que a gente construiu aqui em torno do mito da Odisseia, né? Enfim, mas então o Odisseu é esse sujeito, né, que é uma das possibilidades possíveis aí de sujeito moderno que atravessa o desconhecido por meio do cálculo, do autocontrole e da separação entre sujeito e natureza, definindo previamente, então, uma rota. Bom, e aí é nesse momento, é aqui que eu enuncio a problemática maior dessa fala aqui de hoje, né? Dessa sessão aqui de hoje. Será que existe apenas um futuro único para a humanidade toda? Justamente nesse ponto em que a gente está de inflexão climática e tecnológica, né? O Ocidente branco acha que sim, que o progresso e o desenvolvimento tecnológico, né, são o único futuro possível. Eles estão em plena corrida para ver quem é que tem a melhor IA de todas, né, a melhor inteligência artificial de todas. Então, esse é o resultado desse progresso, né? Porque a civilização branca ocidental estabeleceu que a ideia de progresso é essa. E aí, na imagem que vocês estão vendo aqui, agora, né, eu vou descrever para quem não pode ver. Eu pergunto: existe apenas um futuro possível? E aí a gente está no mesmo mar que o Odisseu, só que já está amanhecendo. Não aparece na imagem o barco, só aparece o mar e no horizonte um sol nascendo. E esse sol ele faz um reflexo no mar, de forma que a gente vê uma linha reta de reflexo no mar até o sol. Então, aqui eu estou usando essa imagem, essa linha reta do reflexo do sol no mar até o sol, ela é uma metáfora da modernidade branca europeia, né? Uma rota, um sentido, um destino. Só que essa não é a única maneira da gente compreender a travessia do Odisseu, a gente não é a única maneira da gente compreender progresso, nem futuro e nem de relacionar o passado ao futuro, né? E aí eu posso usar como exemplo aqui de que a Odisseia não é a única concepção, o exemplo, né, do conceito de Sankofa, associado aos povos Akan da África Ocidental, representado, né, na maioria das vezes por um pássaro que caminha para frente. Enquanto ele caminha para frente, ele vira a cabeça para trás, recuperando aquilo que foi abandonado. Ou seja,
A relação entre passado e futuro é muito diferente, né, da relação que a Odisseia estabelece, que ele deixa o passado para trás e vai só em busca do futuro, doa quem doer, né? Então, isso para dizer para vocês que existem muitas maneiras de atravessar o tempo, né? E a Odisseia é apenas uma delas. E na Odisseia, avançar exige resistir àquilo que nos chama para fora da rota. Portanto, na Odisseia existe uma ideia forte de controle da natureza, das nossas pulsões, dos nossos desejos. E o progresso vem por meio do esforço, do mérito, o que leva inevitavelmente à ideia de competição, do liberalismo, do neoliberalismo, né? É esse mundo que a gente vive. Já em outra concepção, como Sankofa, a gente avança, né? Segundo essa concepção, o avanço ele exige voltar e recuperar aquilo que foi abandonado. É aí que surge a ideia de ancestralidade como conceito importante, né? Porque esse conceito de ancestralidade, ele vem, portanto, de experiências históricas, de comunidades, de territórios, de lutas concretas, né? Ele vem do passado e de como a gente mobiliza o passado para construir o futuro. E então colocar esse conceito aqui em pauta significa reconhecer, né, para a gente pensar em ancestralidade, que também os sujeitos, eles são fruto de relações coletivas, né? Ou seja, as relações coletivas que ficaram também no passado é que sustentam os sujeitos, e não só o mérito individual. Ou seja, é relação, é história, é passado, e não só mérito individual. Então vejam, né? Eu estou aqui questionando de que Odisseia é uma narrativa, Sankofa é outra, assim como muitas outras existem. Mas por que que eu vou insistir aqui em trazer Odisseia? Justamente para a gente desconstruir com argumentos que eu considero importantes, para a gente não achar que Odisseia é a única narrativa possível, né? Então, a gente tem que interpretar a Odisseia como uma determinada tradição cultural, né? É, ela se pretendeu universal, mas o que a gente vai jogar fora não é a Odisseia em si e essa narrativa. A gente vai jogar fora qualquer pretensão de universalidade, porque a gente sabe que ela não é universal, que existem outras narrativas para pensar em progresso, em futuro, em relação de passado e futuro, né? Então, eu não vou jogar fora a Odisseia em si, mas só a ideia de que ela seria universal. Não, ela não é universal, ela é apenas um documento de uma determinada tradição cultural, e não uma genealogia, né, universal. Porque se a gente pensar assim, que ela é a nossa genealogia, a gente tem que considerar que ela não nos levou para o melhor dos lugares, né? Veja o mundo como está. Então aqui a gente vai só recuperar a ideia de uma civilização que acredita que só consegue avançar se controlar tudo aquilo que poderia desviar da sua rota linear rumo ao progresso, né? Então é essa ideia que eu quero recuperar aqui com vocês. Bom, e aí agora, né, trazendo especificamente o pensamento do Krenak, a minha pergunta hoje não é exatamente qual é o futuro. A pergunta, portanto, é anterior, né? Cabe a gente perguntar quem é que decidiu que existe um único caminho para a gente chegar ao futuro, né? E como isso foi decidido, né? E aí a ideia central aqui é que o futuro não é uma realidade inevitável, ele não é único, ele é uma construção histórica. E aí, talvez o nosso primeiro insight aqui é que a ideia de futuro único, ela é a forma temporal de um pensamento único, que não considera diversidade, né? Então, a ideia de futuro único, ela é a forma daquele pensamento único também. E a gente sabe que pensamentos únicos não levam a bons lugares, né? Ignoram, a diversidade que coexiste com a gente, né? Então, talvez o futuro único seja apenas uma narrativa e não um devir, não uma condenação, né? Esse pensamento único que não admite diversidade. E aí,
essa narrativa de progresso e de futuro, ela teve uma consequência muito nefasta para toda a civilização ocidental, especialmente para o meio cultural, né? De que as diferenças entre os povos, os territórios e os conhecimentos, essas diferenças, elas são diferenças de posição numa fila, ou seja, se o progresso é onde a gente precisa chegar, o futuro é onde a gente precisa chegar, e existem povos que não têm a mesma concepção do que é o futuro, do que é o progresso, então seria possível fazer uma fila empilhando quem é que está mais próxima da ideia, dessa ideia muito particular do que é futuro, e quem está mais longe dessa ideia de futuro. E isso faz com que exista uma fila, né? E essa fila, ela dá, ela sustenta toda uma origem de preconceitos e julgamentos que a gente sabe que não se sustenta, né? Então a gente precisa desfazer essa ideia de que a diversidade, ela é uma fila que mede a distância dos povos em relação a uma única e particular ideia do que é futuro. A gente precisa desfazer essa ideia de fila e para isso a gente precisa compreender como é que essa fila foi construída, para então a gente desconstruí-la. A gente precisa observar quando que a diversidade da vida e da história passou a ser organizada como uma escala, né, entre atrasados e avançados, que mede a distância até o progresso, né, para então a gente poder jogar essa escada fora, tá? E aí acaba a introdução que eu estou trazendo aqui ao assunto e a gente entra na parte dos argumentos, né, que eu estou chamando aqui de flecha do progresso à prisão preditiva, né? E aí eu trago o conceito do Marte para nos ajudar, né? O conceito do festival hoje, né? Ele está nos convidando a atravessar essa experiência e não a assistir essa experiência. Isso significa que a gente tem papel ativo, né? Nessa desconstrução da escada, da fila que mede a distância em relação ao progresso. Então vamos fazer aqui uma travessia conceitual que vai nos ajudar a compreender essa realidade. E aí, na minha opinião, o problema começa quando a possibilidade histórica particular da Odisseia, né, que é aquela linha única ao progresso, ela é apresentada como destino universal de todo mundo. Porque aí o destino, né, o futuro, ele deixa de ser um futuro plural e passa a funcionar como uma estrada única. Quem ocupa o centro, né, dessa estrada diz que está mais para frente e quem vive de outra maneira é colocado para trás. E é daí que surge aquela ideia que desenvolvimento é construído em etapas e que o desenvolvimento é essa medida universal. A ideia de que todos os territórios teriam que atravessar as mesmas etapas e alcançar o mesmo modelo de sociedade para ser, então, parte do progresso, né? E aí, a gente chega a uma formulação que é aquela ideia de futuro único, que é a forma do pensamento único, né? Todo futuro que é único, ele precisa produzir alguém que é considerado atrasado, né? Então, é uma necessidade dessa ideia. Se o futuro é único, então a ideia que está por trás é que realmente vai existir alguém que está mais perto e alguém que está mais longe, né? Portanto, essa ideia, ela pressupõe que tem alguém atrasado, né? É, E essa é uma ideia completamente absurda que a gente sabe que só fez mal para a humanidade. E essa ideia, ela tem origem numa teoria que para a ciência da época, ela fez todo o sentido. Não sei se vocês sabem de qual teoria eu estou falando, mas é essa teoria aqui, a teoria da evolução das espécies do Darwin, né? Na biologia, então vamos falar aqui que existem duas leituras possíveis. A leitura da biologia, em que o Darwin oferecia uma teoria de transformação da vida por meio da variação, e a imagem que a gente
poderia usar para falar da variabilidade da vida, portanto, da diversidade da vida, é a ideia de árvore, como vocês estão vendo aqui nos slides, que tem um rascunho do Darwin, onde ele desenha, né, o que para ele seria a evolução das espécies, e é um rabisco que abre, né, diversas possibilidades. Tem uma linha, mas essa linha, ela tem muitas possibilidades de vidas acontecendo ao mesmo tempo, né? E não é uma linha de um lugar para o outro, ela é realmente quase que a ideia de uma árvore, né? Por isso que eu coloquei ao lado uma ideia de uma árvore super ramificada, tanto nas suas raízes quanto na sua copa, né? Então, a árvore da teoria da evolução é uma ramificação e múltiplas possibilidades. O Darwin oferece uma teoria de transformação da vida por meio da variação, hereditariedade, seleção e adaptação. E aí a evolução ela não possui um ponto de chegada obrigatório, né? A imagem mais adequada é essa da ramificação, o que na biologia faz sentido. O problema é que essa teoria foi usada para descrever a sociedade, né? Para descrever especialmente o progresso da sociedade, como Spencer, né? Um autor que escreveu um livro em 1864, que entende que o evolucionismo para a teoria geral da sociedade é organizada como passagem de formas simples de organização para formas complexas, né? É, ela é, redunda em dizer que existem civilizações que estariam mais próximas à ideia de progresso e outras mais atrasadas, né? Então, o problema não é a teoria da evolução, e sim como ela foi interpretada para descrever a sociedade, né? A sociedade é, não é, ela é um organismo vivo, mas ela não pode ser interpretada por meio dos mesmos critérios que a biologia, né? Porque isso vai implicar em algum momento dizer que existe uma civilização mais atrasada que a outra, e é uma ideia cientificamente equivocada, culturalmente equivocada, ela é equivocada em muitos sentidos, né? Então, o que faz sentido para a biologia não necessariamente faz sentido para a sociedade. E aí, eu trago aquela outra imagem, que é a imagem que mais foi veiculada para descrever a evolução do homem, que é uma imagem, né, distorcida em relação à, à teoria da evolução e não representa em nada o que a sociedade é de fato, né? Porque na teoria da evolução a gente tem uma árvore, e aqui nessa segunda imagem a gente tem uma fila de vários tipos de hominídeos, né? Darwin nos ofereceu uma árvore, e a modernidade transformou essa árvore numa fila, numa escada, né? E diversidade não é a distância em relação a um centro principal, né? Ela pode ser diferenciação sem hierarquia, né? E aí, com isso, eu quero desconstruir completamente a ideia dessa fila e dessa escada, porque ela nos leva a interpretações que desconsideram completamente outros tempos, outras maneiras de se relacionar com o tempo, com o passado, com a ancestralidade e mesmo com o futuro, tá? E aí eu trago o seguinte, a modernidade, ela transformou a diversidade em hierarquia, e aí o diferente passa a ser lido como atrasado, né? Esse é o grande equívoco, né, dessa ideia de futuro e de progresso. Mas aí eu queria trazer um outro questionamento. Quando a árvore da vida ela é transformada numa escada social, erroneamente, né, a diferença ela deixa de ser possibilidade cheia de significados e passa a ser atraso. Só que no final do século XIX, a arte ela começava a registrar o custo subjetivo dessa marcha. E aí eu trago aqui para vocês essa obra que é O Grito do Edvard Munch, né, de 1893, que é meio o símbolo da ansiedade gerada pelo progresso. Essa obra ela pode ser lida como um sismógrafo da modernidade, porque ela registra no corpo aqui do personagem, né, que está com a mão na cabeça. A gente não sabe se ele está gritando ou ele está ouvindo um grito, né? Registra no corpo desse personagem aqui a ansiedade, a instabilidade que essa narrativa de progresso, de controle, de mérito não conseguia admitir.
esse quadro, ele admite que as coisas não foram tão bem quanto a imagem lá do Odisseu rumo ao progresso queria nos fazer assimilar, né? Na verdade, aqui essa imagem ela coloca uma grande crítica a esse modelo, né? O Munch, então, o autor dessa obra, ele apresenta para a gente essa sensação corporal do progresso, a ansiedade, né, desse porvir e a crítica a essa ideia de progresso. Portanto, tem aqui uma ideia forte de que a arte, ela percebe a crise antes da teoria começar a explicar isso para a gente, né? E a gente não sabe se esse personagem está gritando ou está ouvindo um grito. E isso dissolve um pouco a fronteira entre sujeito e ambiente, né? Aquela divisão que a Odisseia tinha feito. E aí a angústia, ela não precisa estar só dentro desse indivíduo. A própria paisagem é que parece que está gritando, né? Então, e se essa pintura não retratar um indivíduo? E se ela retratar uma civilização inteira, né? E aí tem uma outra obra importante, que não é tão conhecida, que é essa que eu estou apresentando aqui agora, que é o Ângelos Novos, de 1920, pintada pelo Paul Klee. Eu não sei descrever essa imagem, mas é um personagem desenhado de uma maneira bem específica do artista, né? E que essa obra foi adquirida por um pensador alemão que se chama Walter Benjamin. E ela foi adquirida em 1921. E ele escreveu como que essa imagem também questiona a ideia de progresso, né? Aí ele fala que onde a gente vê progresso, esse anjo, né, o Ângelos Novos, ele vê ruínas, né? Então, na tese 9 do Walter Benjamin, tese sobre a história, o autor ele imagina que esse anjo da história ele está olhando para o passado e tem um trecho do Walter Benjamin que diz o seguinte: onde enxergamos uma sequência de acontecimentos, e aí ele estava, né, falando especificamente dos acontecimentos da guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Ou melhor, não Segunda Guerra ainda, porque ele escreveu isso em 1920, e então ele estava falando da Primeira Guerra Mundial. Então, o Benjamin escreve: onde a gente enxerga uma sequência de acontecimentos, o anjo vê uma catástrofe que acumula destroços. A tempestade que o empurra para o futuro recebe o nome de progresso. Ou seja, onde a gente vê progresso, o anjo vê ruínas, né? E é aqui que a primeira imagem do grito do Munch se liga aqui com a imagem do Klee e do Ângelos Novos, interpretada pelo Walter Benjamin, né? O Munch apresenta a sensação corporal do progresso, que é a ansiedade, enquanto o Walter Benjamin apresenta a sua paisagem histórica, né, os escombros dessa ideia de progresso. E mais uma vez mostra que a arte vê as coisas antes da teoria, né, pois ela se conecta com os dramas humanos antes que a teoria, né? E por isso que a arte de inteligência artificial, por exemplo, ela nunca vai substituir a arte humana, né? E, enfim. Então, trazendo essas duas imagens para a gente questionar a ideia de progresso que eu apresentei lá no começo. E aí, agora, a gente volta à imagem inicial, que é a do Odisseu preso ao mastro, né? Eu trouxe uma outra imagem aqui, porque essa imagem específica, ela foi utilizada para trazer uma outra referência, que é um livro que se chama Dialética do Esclarecimento, de dois autores alemães que se chamam Max Horkheimer e Theodor Adorno, né, escrita entre 39 e 44, né, do século XX, e publicada em 1947. E para esses autores, eu não vou dar aqui o contexto da criação desse livro, mas é um livro muito importante do século XX, né, que ele vai retomar, portanto, a Odisseia para falar dessa ideia de progresso, né? Então, para os autores, o Odisseu, ele representa uma forma inicial do sujeito moderno, que sobrevive por cálculo, por autocontrole, né? Que é a dominação da natureza e que exige também a dominação da natureza interna, a natureza dentro de si. E por isso que esse livro também foi muito utilizado pela psicanálise, porque não é só a dominação da natureza, é a dominação do próprio eu, né? Do self.
E aí, lá no filme, na cena das sereias, os remadores, eles têm os ouvidos bloqueados por cera e continuam trabalhando, portanto, eles não estão ouvindo as sereias. Mas o Odisseu, como ele está amarrado e não pôs cera no ouvido, ele pode ouvir, mas ele está preso ao mastro e não pode agir. Então, na verdade, essa imagem aqui, para esses autores que vão trabalhar especificamente como isso se relaciona à cultura e à produção cultural, à indústria cultural, o fato do Odisseu estar preso e não poder agir mostra que o trabalho e a fruição e a liberdade estão separados, né? Trabalho de um lado, fruição e liberdade do outro, né? Enquanto uns não ouvem, outro ouve, né? Então, isso é muito importante para a gente pensar a cultura hoje, né? O que que é a liberdade, a fruição e o que que é trabalho do outro lado. E por isso que a Odisseia acaba reaparecendo também nos estudos sobre indústria cultural e também em psicanálise, né? E aí, avançando um pouquinho, queria ler esse slide que está aqui, né, que é uma síntese do que a gente falou até agora sobre a promessa moderna, que a modernidade ela não eliminou o mito e as explicações sobrenaturais, né? Porque lá na Idade Média, enfim, antes do Renascimento, todas as explicações eram fruto ou de mitos ou explicações religiosas. Então, quando vem a ciência, ela passa a dar outras explicações. E aí a síntese é que a modernidade, ela não eliminou o mito e as explicações sobrenaturais que a ciência achava que tinha substituído e eliminado completamente, né? Então, talvez a modernidade ela tenha criado um novo mito, o de que controlar a natureza por meio da ciência, controlar o corpo e controlar todas as incertezas, nos conduziria necessariamente à ideia de liberdade. Mas será que realmente é uma liberdade? Se a gente controla a natureza e a razão, né, vem como controle de natureza, isso é a ideia de progresso, e o progresso está associado à dominação, ou seja, se amarrar no mastro? Será que essa ideia de progresso realmente nos levou à liberdade? Eu acredito que não. Eu acredito que essa ideia tenha nos levado à dominação, né? Porque a ideia aqui é de que essa linha de progresso, ela promete emancipação, mas o que ela acaba produzindo é uma ideia de controle mais do que de liberdade, né? E aí, e se a gente tiver preso ao próprio mastro mesmo, né? Ou dito de uma outra forma, será que a solução para a gente dominar essas explicações sobrenaturais, será que ela não ficou cara demais, né? E amarrou demais a gente ao mastro? Ou seja, a gente sobreviveu às sereias, mas será que sobreviver eh, significa que a gente vai sobreviver à nossa própria ideia de progresso, né? Fica aqui a pergunta: será que a gente vai sobreviver a essa nossa ideia de progresso, né? Olha onde essa ideia está nos levando, né? Está acabando até o planeta, né? É, Então, será que a gente sobrevive a essa ideia de progresso, tendo em vista a crise climática, guerras, fim dos recursos naturais, né? E será que a gente vai conseguir estar preso a esse mastro e ao mesmo tempo observar a gente preso no mastro, né? Essa, para mim, é uma questão super importante sendo socióloga, né? Porque se sociólogo interpreta comportamento humano, é, a gente tem que pensar sempre sobre o nosso pensamento, né? Não basta pensar. A gente tem que pensar sobre as consequências do nosso pensamento. E se a gente está lá amarrado ao mastro, a essa ideia de progresso, que não está levando a gente para um lugar legal, será que a gente vai conseguir, ao mesmo tempo, estar preso no mastro e observar a gente preso no mastro para a gente poder ver as consequências disso, né? Será que a gente vai conseguir fazer a reflexão sobre esse nosso pensamento, né? E aí, eu chamo atenção aqui, convido vocês para pensar numa coisa que eu acho que é muito importante, que é não basta a gente controlar essa rota para o futuro, né? A gente precisa se perguntar de onde a gente está olhando essa rota e quem é que desenhou essa rota. Porque senão a nossa relação com o futuro e com o território vai continuar presa a uma ideia que não está levando a gente para o melhor dos lugares, né? E aí eu trago
um ponto que é muito importante para os sociólogos, que observar a sociedade nunca foi algo neutro, porque a gente está dentro desse mundo que a gente observa. E observar a gente enquanto sociedade não é neutro, porque olhar isso está sujeito às noções de poder, né? Na física quântica, por exemplo, a gente sabe que a observação de um determinado experimento, ela possui efeitos sobre o resultado daquele experimento, né? E na sociologia também, porque a gente não é neutro nessa observação. E aí eu não estou dizendo aqui que as sociedades se comportam exatamente como partículas, tá? Não é isso. Mas eu estou usando isso como recurso de explicação aqui para dizer que a gente nunca está só olhando o mundo, né? De um ponto de vista neutro. Não existe isso, porque a gente está dentro. E o nosso ponto de vista é influenciado pelo fato de que a gente está dentro, a gente está nele e não fora, né? E aí, essa linha para o progresso, para o futuro, que a gente pensava que era reta, na verdade ela não é reta. Por quê? Porque nem a nossa noção de tempo é linear, né? Quanto mais uma visão de futuro. Então, a gente precisa pensar sobre o nosso pensamento e as consequências da gente pensar como a gente pensa para questionar essa ideia de que existe uma linha reta até o futuro e que o futuro é inexoravelmente esse progresso, porque não é. Então eu convido vocês aqui a pensar sobre o pensamento e trazer uma ideia do sociólogo Pierre Bourdieu, que é a de reflexividade, que olhar o mundo também é olhar de onde a gente está. Ou seja, se não é possível a gente estar fora do mundo para observar o mundo e como a gente pensa o mundo, então o observador precisa objetivar. O que que é objetivar? É transformar em coisa estudável aquilo que a gente está estudando. Mas também transformar em coisa estudável as próprias categorias analíticas e as posições sociais que organizam o nosso olhar, né? Não dá para naturalizar as posições sociais, porque as posições sociais influenciam a forma da gente pensar as coisas, né? É por isso que influenciadoras sem noção e influenciadores sem noção falam coisas de tipo, se você não está conseguindo comprar à vista, então não compre a prazo, ignorando que comprar a prazo às vezes é a única alternativa para as pessoas comerem, né? Então é porque essas pessoas não têm reflexividade, elas não conseguem analisar as próprias categorias analíticas que elas estão usando, ou seja, ignorando completamente as posições de classe, o jogo social ali, né? E é isso que é reflexividade, é refletir sobre a própria reflexão. E é isso que eu estou convidando vocês aqui a fazerem, né? Olhar sociologicamente significa desnaturalizar as coisas. Ou seja, transformar aquilo que parecia natural, como por exemplo a ideia de progresso ou as nossas próprias categorias analíticas, em algo histórico, relacional e, portanto, passível de mudança, né? E a sociologia é isso também, é olhar o nosso próprio olhar, né? E essa passagem sociológica, ela faz isso, ela traz algo que estava invisível, a gente compreende e então transforma em ação. E aquilo que parecia natural começa a aparecer como histórico, relacional e disputável. Ou seja, não é simplesmente o olhar que altera a sociedade, é preciso olhar de um jeito específico, né? A gente precisa compreender as coisas com a ajuda de conceitos, de teorias, para a gente ter capacidade de ação para construir futuros que sejam diferentes daquela ideia de progresso. Então, a gente precisa desnaturalizar a ideia de futuro único com teorias sociológicas e visões, né, com cosmologias que desnaturalizem essa ideia de futuro único. E aí, aquilo que a gente deseja construir para o futuro tem o poder de reorganizar o significado que a gente deu para as coisas do passado, né? Porque as sociedades, elas escolhem quais vão ser as experiências que a gente quer preservar, quais são as derrotas que a gente quer interpretar, quais ancestrais a gente quer reconhecer, quais possibilidades interrompidas vão ser reativadas, né? Então, quando a gente desnaturaliza sociologicamente, a gente compreende e parte para a ação. E aquilo que a gente deseja com essa ação vai ter o poder de reconstruir o nosso passado. A gente vai poder
selecionar coisas que tinham ficado para trás, que tinham ficado apagadas, que não tinham é, existência, porque o progresso apagou essa existência. Então, eu proponho aqui que a gente escolha agora, a partir de agora, quais são as experiências que a gente quer preservar, quais são as derrotas que a gente quer interpretar, os ancestrais que a gente quer reconhecer e quais as possibilidades interrompidas a gente quer recuperar. E aí, o ponto central da minha inquietação no mercado da música não é exatamente esse assunto, mas é um assunto que se liga diretamente com isso, né? Eu sempre questiono. O quanto que a digitalização da cultura, o quanto os algoritmos, as plataformas de inteligência artificial, elas estão limitando a criatividade humana, né? O quanto que elas aprisionam a nossa subjetividade em nome de um modelo de negócio das Big Techs. Quem já assistiu às minhas palestras, às minhas aulas, sabe que eu tenho uma aula sobre algoritmos que fala o quanto que a gente está sendo sequestrado pelas Big Techs, né? E aí, essa minha ligação, esse meu pensamento na área da música se liga aqui nesse ponto, né? Que a imaginação humana ela consegue reler o passado a partir do que ainda não existiu. E isso é feito por meio da criatividade. Quando um artista cria uma obra, é isso que ele está fazendo, né? Ele está relendo o passado e criando um futuro que ainda não existe. Mas se o algoritmo tende a projetar o futuro a partir do que já aconteceu, né? Ou seja, se as inteligências artificiais continuarem fazendo o que elas estão fazendo, que é predizer coisas estatisticamente com base numa base de dados daquilo que já aconteceu, significa que a criatividade não vai existir, né? Porque o algoritmo ele tende a projetar esse futuro a partir do que já aconteceu, só que os algoritmos eles nos tiram a capacidade de imaginar coisas diferentes e de mudar o futuro, né? Então aqui é justamente neste ponto que eu queria trazer essa reflexão, que a relação entre o passado já registrado e o futuro, ela precisa acontecer em outras bases. A gente precisa poder imaginar o futuro diferente daquilo que está sendo predito pelos algoritmos, para poder reconstruir o passado, resgatando aquilo que ficou para trás e não deveria ter ficado, né? E então as plataformas, quando a gente pensa nelas, é isso que elas estão fazendo. Se a gente precisa imaginar o futuro para recuperar o passado e ressignificar esse passado, isso não tem a possibilidade de acontecer se a gente delegar tudo para as plataformas digitais e para a inteligência artificial, porque o procedimento técnico delas é o oposto. Ela registra tudo o que já deixou de rastro digital para trás, a gente sabe que nem tudo é registrado sem viés, né? E ela prediz o futuro com base na estatística do que pode acontecer com base naquilo estatisticamente que já aconteceu. E a gente não pode deixar isso acontecer porque retira a possibilidade de criatividade e retira a possibilidade da gente imaginar futuro. E a gente, né, pela palestra de hoje, a gente já sabe que imaginar o futuro é super importante para a gente resgatar aquilo que ficou no passado e que, por relações de poder, ficaram subjugados. Então, para a gente poder trazer essas noções de passado que são diferentes, a gente precisa poder criar com criatividade, né? Então, essa é a reflexão que liga a minha reflexão sobre algoritmos a esse tema do futuro e né, de como a gente vai construir novas narrativas de futuro. E aqui, né, a gente entra nesse capitalismo de dados, mas do ouro aos dados, né? A gente precisa pensar numa nova forma, né? Se os dados são a nova mina, essa formulação ela não é suficiente, né? A gente está num novo momento de acumulação primitiva do capital, eu tenho dito isso por aí. Aí eu vou trazer mais um outro conceito nessa nossa travessia por diversos conceitos, eu vou trazer o conceito do Karl Marx, né? Que falou muito bem sobre, lá no século XVIII, sobre capitalismo, né? 18, 19. E para ele, o sistema, né, ele acumula, né, separando.
burguesia e proletariado, enfim, não vou recuperar toda a teoria dele, mas ele diz que a acumulação primitiva é quando o primeiro ato de acumulação capitalista acontece. Isso aconteceu na Revolução Industrial. E eu tenho dito que isso está acontecendo novamente, que as inteligências artificiais têm proporcionado um novo momento de acumulação primitiva. A gente teve aí recentemente o anúncio do primeiro trilionário da história, o que para mim é um completo absurdo uma pessoa ter mais riqueza que um país, né? Então, se temos um novo trilionário aí, significa que estamos num momento de acumulação primitiva e a gente não pode deixar que a nossa subjetividade seja extraída, que ela seja esse novo ouro, né? Porque se isso acontecer, os algoritmos vão predizer qual vai ser o futuro. E a gente vai perder a capacidade de imaginar o futuro e de imaginar as possibilidades de futuro, e a gente vai perder a oportunidade também de ressignificar o nosso passado e os nossos territórios que deram base a esse passado, né? E aí tem outras formulações importantes e conceitos que ajudam a gente a entender essa época do ouro aos dados, né? Como, por exemplo, o capitalismo de dados ou colonialismo de dados, o capitalismo de vigilância, né? Eh, então, vão investigar um pouco e buscar esses conceitos porque eles nos ajudam a entender essa época em que os dados sobre a nossa subjetividade estão substituindo a nossa própria subjetividade, né? E nesse slide aqui eu trouxe um pouco o algoritmo como mediador cultural entre passado e futuro, né? E aí eu vou explicar um pouco esse loop que está desenhado aí nesse esquema, que ele é basicamente como um sistema de recomendação funciona, né? Ele recolhe comportamentos do passado, converte em categorias, calcula probabilidades, distribui visibilidade no presente, influencia o comportamento seguinte, é a predição, e incorpora esse comportamento como um dado novo, né? E isso cria um circuito de retroalimentação em que o novo e a imaginação não cabem, né? Esse círculo vicioso, ele cria um eterno presente sem sentido existencial e reproduz apenas um eterno presente que vai ser chamado de tendência, né? Então, o algoritmo ele não está só prevendo essa tendência. Na minha concepção, ele está produzindo tendência com base na recombinação das coisas, dos rastros digitais que a gente deixou, né, do passado, e não a partir de uma imaginação de futuro. É um procedimento meramente estatístico, né? E então esse aqui é o que tem nos aprisionado, perpetuado um eterno presente que não nos deixa imaginar uma nova ideia de futuro, não nos deixa imaginar isso com criatividade, e, portanto, não permite que a gente reformule o passado e os territórios que deram base a esse passado, né? E aí é o questionamento, né? O algoritmo prevê o futuro ou ele fabrica o futuro, né? Um futuro conveniente à sua própria história, ou melhor, o conveniente à sua própria perpetuação, a perpetuação do algoritmo, né? Será que ele está prevendo a tendência ou ele está fabricando a tendência, né? E aí, se o futuro fica preso ao provável, né? Ao probabilístico, à estatística, aquilo que nunca teve espaço vai permanecer sem espaço, inviável, né? E nós aqui estamos no nosso sul global, né? E, portanto, isso é sobre nós, porque se o sul global nunca teve espaço, se a gente deixa o algoritmo prever esse futuro, é, a gente vai continuar apagado nesse processo, né? Se nós estamos no sul global e o sul global sempre foi apagado, né? Então é por isso que isso é sobre nós. É sobre as nossas relações, é sobre os nossos territórios, né? Então, a gente não pode deixar que o futuro fique preso ao provável calculado pelos algoritmos. A gente tem que usar a criatividade para imaginar novos futuros, né? E aí eu trago uma imagem de Ouro Preto, né, em que diz que toda mineração começa decidindo o que é que pode ser extraído. Então, nesse sentido aqui, Ouro Preto não é apenas o local da palestra, né? Nesse caso de nosso aqui, eu não estou em Ouro Preto mais, eu estou online, mas eu estava em Ouro Preto para dar essa palestra, né? Choveu e eu não pude dar.
Mas aí o Ouro Preto não é só o local da palestra. A cidade se formou com a riqueza do ouro sob o domínio colonial português. Então, Ouro Preto, ela é emblemática para falar de futuro, porque ela é uma metáfora quase perfeita, né? O capitalismo colonial construiu a riqueza com o ouro que estava nas entranhas da terra, enquanto hoje o capitalismo de vigilância constrói riqueza com os rastros que a gente deixa nas entranhas da internet, né? Que rastros são esses? Comportamento, subjetividade, desejo. Quem assiste minhas aulas sobre algoritmos sabe do que eu estou falando, né? E tudo isso, ele coleta tudo isso para ter previsibilidade na recomendação, ou seja, a serviço da previsibilidade no comportamento para predizer qual é o nosso consumo. Então, essas duas coisas, né, o colonialismo colonial mesmo, né, de ouro, o capitalismo colonial e o capitalismo de vigilância, eles não são processos historicamente equivalentes, mas eles têm uma operação em comum, que é ter algo vivo como matéria-prima disponível para essa extração, né? O ouro, ele não é só um mineral que está lá, ele está nas entranhas da terra, então ele é vivo, ele faz parte da natureza. E o nosso comportamento que a gente deixa na internet também, ele é um comportamento vivo. Então, o capitalismo colonial e o capitalismo de vigilância têm isso em comum, né? Eles têm algo vivo como matéria-prima disponível para acumulação. E eu diria que esse é mais um dos nossos insights aqui, é que a modernidade, aquela ideia de progresso, ela continua inventando minas. Só que agora não é mais a mina lá de Ouro Preto, né? Mudou. O que ela declarou como extraível não é o ouro, é o nosso comportamento, né? É o nosso comportamento que é matéria-prima. Então, aquelas imagens tipo Matrix, que está todo mundo lá no tubo sendo extraído a energia para a Matrix operar, ela, né, ela nesse momento se faz verdadeira, porque o capitalismo está decidindo o que, que é extraível para acumular, né? E aí, depois de extrair esses dados, a gente precisa, os algoritmos transformam esses dados em decisão. E é aí que o algoritmo ele deixa de ser uma ferramenta matemática e se torna realmente um mediador cultural, que só tem passado sem relações, né? Então, se ele transforma isso em decisão, ele não está mais só sendo algo matemático, né? E aí, passando para o nosso último conceito, né? Que essa travessia mais teórica que eu estou trazendo para a gente pensar futuro e território, é, é triste a gente admitir, mas dados lembram e territórios sabem, né? O que que isso quer dizer? Que a gente está delegando para os sistemas computacionais que não têm passado, que não têm relação, atividades culturais fundamentais, que é ordenar informação, classificar, hierarquizar informação, pessoas, objetos, ideias, expressões, né? E os próprios algoritmos estão atribuindo sentido às informações, né, que ele ordena. Então, ele não está só prevendo o futuro, ele está participando da fabricação do futuro que ele depois vai afirmar que ele previu. Só que os dados que possibilitam isso não são o passado inteiro. Os dados que possibilitam isso são apenas aquilo que pôde ser registrado. E certamente foi registrado muita coisa que está direcionada, ao mesmo tempo que não foi registrada muita coisa que seria importante, né? Então, tudo isso que a gente viveu está sendo traduzido por uma variável, né? Interessa as plataformas e não interessa as pessoas, né? O que está ali nos dados é o que sobreviveu à infraestrutura de coleta e que foi considerado relevante para o modelo, para o algoritmo, né? Dados, portanto, são memória sem território, ou seja, dados preservam ocorrências, mas frequentemente perdem relações, perdem os conflitos, perdem as ausências e os contextos. É como o algoritmo conhece as nossas trajetórias, né? Ao passo que o território, ele é a antítese disso, porque o território, ele conhece as nossas relações. Então, território é relação.
enquanto o algoritmo é dado, né? Dados lembram, só que os territórios sabem, né? E, portanto, o território, ele não é só cenário, né, nesse contexto. Uma cidade como Ouro Preto, os territórios, ele não é só cenário, ele é um espaço vivido, utilizado, disputado, transformado por pessoas, memórias, né, por relações de poder. É o que o Milton Santos já trazia para a gente há tanto tempo sobre os estudos deles de globalização e território, né, o global e o local. Então, território não é só cenário, ele é vivo e ele traz as relações que os algoritmos não conseguem compilar, compilam só dados, né? O algoritmo ele conhece trajetórias, já o território ele conhece relações, né? E aí a gente tem aqui uma oposição fundamental. Enquanto a nossa imaginação ela deseja o improvável, a predição algorítmica calcula o provável. Enquanto a gente reinterpreta o passado, o algoritmo extrapola estatisticamente o passado que está lá registrado. Enquanto a gente rompe padrões, o algoritmo reconhece padrões. Enquanto a gente assume escolhas políticas e riscos, o algoritmo apresenta escolhas só como um resultado técnico, um fatalismo, né? Enquanto a gente produz projetos, a predição algorítmica, ela só produz probabilidades, né? E aí, se a gente deixar o futuro só na mão da probabilidade, aquilo que nunca teve espaço vai continuar não tendo espaço, né? Como o Sul Global e tantas outras cosmologias que foram apagadas e silenciadas, né? E aí é nesse ponto aqui que eu trago de volta, portanto, o território, as relações, a cultura, e a cultura, portanto, se tornam as nossas condições de sobrevivência, pois elas permitem que a gente crie novos futuros, né? E aí a gente aqui vai partindo para os nossos insights finais, para as conclusões, né? Os territórios, portanto, eles são prenhes de futuro. Vejam essa imagem que está aqui. São árvores com raízes muito ramificadas que se conectam, que produzem energia própria, né? E aí a gente chega à ideia fundamental do Krenak, né, de futuro ancestral, que os territórios e as suas relações são prenhes de futuro, e ancestral é aquilo que atravessa o tempo, gerando vida, né? Porque para o Krenak o futuro é ancestral, não porque ele está propondo uma volta para trás, não é isso. Isso é romantizar e manter o passado intacto, não é isso que ele propõe. Ele não está romantizando. O que ele propõe é que rios, territórios, memórias e relações são prenhes de futuro. É reconhecer que certos modos de relações humanas, certas cosmologias, sobreviveram justamente àquilo que se apresentava a ideia de progresso, né? Então, o progresso acha que apagou essas coisas, mas na verdade o progresso levou a gente para um lugar tão ruim que são essas coisas que foram apagadas é que vão dar para gente a sobrevivência a esse mundo do jeito que está, né? Então, certos modos de relações humanas são justamente aquilo que sobreviveram àquilo que se apresentava a ideia de progresso. Portanto, ancestral é aquilo que atravessou o tempo conservando a capacidade de gerar vida. E ancestralidade, nesse sentido, não é só um banco de dados sobre o passado, né? Não se trata só de usar os conhecimentos indígenas originários como um novo estoque de soluções para salvar a modernidade, né? Isso apenas repetiria essa lógica extrativista, né? E aí aqui a ideia é que tanto os algoritmos quanto as culturas ancestrais relacionam passado e futuro, só que cada um faz isso de uma maneira. Algoritmo repete o passado num eterno presente e prediz o futuro de acordo com a sua própria conveniência, né? Já a ancestralidade, aquilo que o Krenak propõe de futuro ancestral, transmite relações e responsabilidades. Ou seja, mantém vivos, ou melhor, mantém vivos os vínculos entre os mortos, os vivos, território, gerações futuras, gerações passadas, permite reinterpretação do passado face a esse futuro. Então, a gente, ao comparar essas duas maneiras de se relacionar passado e futuro, a gente vê que são maneiras bem diferentes de relacionar essas duas coisas, né? E aí.
O algoritmo ele usa o passado para reduzir a incerteza do futuro. É isso que é a predição. Já a ancestralidade usa o passado para ampliar a nossa capacidade de habitar futuros diferentes e não imaginados, né? Não só aquela ideia de progresso, de linha reta, de futuro, do Ulisses preso ali, mas trata-se de reconhecer o direito de existir em outros mundos, né? O pluriverso, né? E outras autoridades sobre o que significa viver nesse pluriverso. Não é só a Odisseia, mas existem outras cosmologias, né? É, então, a ideia central aqui é que a ancestralidade usa o passado para ampliar a nossa capacidade de habitar futuros diferentes, né? E eu acho que a arte tem um papel fundamental nisso, né? A arte, ela permite justamente a gente experimentar futuros, né? Ela pode reconfigurar essa distribuição daquilo que é sensível, tornar visível aquilo que não tinha lugar, tornar audível aquilo que parecia ruído, né? Eu trago aqui essa citação do Rancière, né? Da partilha do sensível. E aí, outra citação é o Ernest Bloch, que pensa a imaginação como capacidade antecipatória mesmo, né? Que existem possibilidades que ainda não foram plenamente formuladas e nem realizadas, e que a arte, ela sim dá forma a esse sensível que ainda não foi imaginado, né? Então, a arte, nesse contexto, ela não serve só para representar o futuro, ela permite experimentar futuros antes que instituições o façam, né? E aí eu trago uma outra imagem gerada por inteligência artificial, né? Que os festivais são os territórios onde isso acontece. Eles são os territórios temporários nos quais uma sociedade ensaia essas configurações possíveis de si mesma, né? Elas produzem sentidos compartilhados. Então, uma curadoria, por exemplo, ao produzir encontros num festival, ela legitima linguagens que foram invisibilizadas, distribui visibilidade. Um palco ele pode alterar hierarquias, né? Uma obra ela dá nome a experiências que ainda não possuíam linguagem pública. E aí por isso que os festivais são esses territórios temporários. E a descrição dessa imagem que está aqui é um território com seus rios e suas raízes, né? E montanhas. E nesse território tem gente, né? Tanto em cima de um palco que realiza essa visibilidade para coisas que ficaram apagadas, quanto gente em volta desse palco formulando esses sentidos compartilhados. E para a gente ir encerrando, nesse sentido, o futuro não é um lugar em linha reta para onde a gente tem que caminhar. O futuro é uma relação, né? É uma relação que a gente escolhe construir com os nossos territórios, né? Porque são eles que são prenhes de relações e significados. Então, o futuro não é um lugar para onde a gente caminha, ele é uma relação com o território que a gente escolhe construir, né? Então, é essa relação do território com o futuro, tá? O futuro não é tecnologia, não é algoritmo, porque a gente sabe que ele vai fabricar uma realidade conveniente para um modelo de negócio de uma big tech. Futuro é a gente olhar as relações que a gente teve em determinados territórios no passado de acordo com a visão de futuro que a gente quer. Se a gente quer agir na realidade e criar futuros possíveis para dar visibilidade para coisas que não ficaram visíveis, isso tem o poder de olhar para trás e selecionar aquilo que a gente quer valorizar do nosso passado. E isso só é possível por meio das relações com o território, né? E aí, se o futuro é relação com o território e não noção de progresso ou de racionalidade ocidental lá do Odisseu, a gente tem que se perguntar: então, quem é que construiu o navio que a gente tem, que a gente tá? Quem é que definiu a rota? Quais mares desapareceram nesse mapa, né? É isso que a gente tem que se questionar e não qual é o futuro, né? Porque o tempo não é uma linha em que as coisas acontecem sucessivamente. O tempo ele é resultado dessa interação entre as coisas, né? Porque tempo é relação, né? E aí, para a gente finalizar, esse é o nosso último slide. O contrário do futuro único não é a ausência de futuro, é a existência de muitos futuros, né?
produzidos por territórios que são capazes de lembrar, de imaginar, de criar e de escolher, né? A gente começou lá com o homem amarrado num mastro para não se desviar da sua rota única, rígida, inexorável. E talvez essa imagem tenha acompanhado a modernidade por tempo demais, né? Porque avançar passou a significar controlar o tempo, calar outras vozes, transformar a natureza em recurso apenas e reduzir todos os caminhos a um único destino. E aí a pergunta que a gente precisa se fazer não é como resistir ao canto das sereias, mas a gente precisa se perguntar quem é que construiu o navio, quem é que definiu a rota, quem está remando, quem pode ouvir, quais mares desapareceram no mapa, por que que a gente aceita que exista apenas um porto possível, né? Um futuro possível. E aí o futuro não está à nossa espera, né? Ele já está sendo disputado na maneira como a gente olha para o passado, né? Ele está sendo disputado na maneira que a gente habita os territórios e na maneira que a gente distribui o direito de imaginar o nosso futuro. Bom, pessoal, é isso. Eu sou a Dani Ribas. Aqui na tela tem o QR Code que vai direcionar você para o meu Instagram, onde você pode entrar em contato comigo para discutir essa e outras coisas relacionadas a mercado musical, cultura e o nosso futuro tecnológico que tem nos aprisionado num mundo sem imaginação. Eu espero que vocês tenham gostado. É pouco tempo para discutir ideias tão profundas, tantas referências, tantos conceitos, mas você pode, né? Esse é o lado bom do digital. Se é que ele tem algum lado bom, é que você pode ver novamente, fazer suas anotações e refletir sobre essas questões que eu estou trazendo aqui para vocês, tá certo? Um grande beijo, vida longa ao Festival Marte, que trouxe esse tema tão importante de futuro ancestral e ele vem do sul global. É um prazer enorme contribuir com o Marte e a gente se vê por aí. Um beijo.